A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui em mais uma oportunidade para poder compartilhar da palavra do nosso Deus. E hoje eu quero compartilhar daquilo que está no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 26. Eu vou ler os versículos de 3 a 5 e depois eu quero também ler o versículo de número 16. Versículo 3 diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jeconias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. A história de Uzias é uma das histórias mais interessantes no Antigo Testamento, quando nós tratamos a respeito dos reis em Jerusalém. Nós podemos dizer e podemos afirmar sim que depois de Davi e de Salomão, Uzias foi o grande rei em Jerusalém. Eu digo isto porque quando nós vamos ler aqui um pouquinho do que a Bíblia traz sobre a sua biografia, nós vamos perceber que ele foi um grande combatedor, foi um general de guerras mesmo. Ele venceu muitos dos inimigos de Jerusalém, dos israelitas, do povo judeu, e também subjugou muito desses inimigos. Uzias, ele foi o responsável por trazer tecnologia para o exército de Judá. Para você ter uma ideia, Uzias, no seu tempo, ele encomendou peritos para que esses pudessem desenvolver armamento como armas de atirar flechas, para que ele pudesse usar esses armamentos nas guerras. Sem dúvida, Uzias foi não só um grande combatedor, mas também gerenciou, foi um grande gerente, um grande administrador, e no seu tempo Judá prosperou sobremaneira. Mas quando nós lemos o versículo de número 16, esse versículo de número 16, ele é muito importante. Me acompanhe nesta leitura do versículo 16, deste capítulo de número 26, aqui no segundo livro de Crônicas. Olha só o que está escrito. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Olha, a história de Uzias, ela é a típica história daqueles personagens que começam muito bem, como nós lemos aqui de 3 a 5, que ele foi fiel ao Senhor, fiel no templo de Zacarias, ele foi um homem que buscou ao Senhor. Começou muito bem, desenvolveu uma ótima trajetória, mas o seu fim não foi bom, porque no fim da sua carreira, ele permitiu que algo tomasse conta do seu coração. E a Bíblia é muito enfática, ela deixa muito claro, o motivo pelo qual ele se tornou infiel, o motivo pelo qual ele acabou caindo: o orgulho. Salomão, antes de Uzias, escreveu sabiamente lá em Provérbios 16, versículo 18, dizendo que o orgulho, ele precede, ele vem antes da destruição. E o espírito altivo, ele vem antes da queda. Uzias foi um homem que andou muito bem, foi um homem que se desenvolveu muito bem, porém também foi um homem que permitiu que o orgulho entrasse em seu coração. Agora, quando nós falamos uma palavra como esta, quando nós trazemos um personagem como este, quando nós tocamos neste assunto, ele mexe conosco, mas não é para a nossa destruição, porque tudo que foi escrito é para a nossa instrução, é para a nossa orientação.
Então, quando nós trazemos uma mensagem como esta, não é para que a pessoa seja abatida, muito pelo contrário, mas é para que cada um de nós, ao recebermos esta mensagem, nós possamos refletir e que nós possamos então entender, compreender que há uma instrução de Deus através deste relato. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso fundamentado naquilo que o próprio apóstolo Paulo escreveu para Tito, lá na sua carta a Tito, no capítulo de número 2, lá nos versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas, e ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a palavra, ela é orientadora. A palavra, ela só destrói mentira, fortalezas, sofismas que se formam ou tentam se formar ou tentam tomar a nossa mente. Fora isso, a palavra nos educa a viver, é pedagógica, é pedagogia pura para nós. Então, quando nós trazemos um relato de uma figura bíblica como este relato de Uzias, é para nos orientar e dizer: tome cuidado. A palavra diz, Deus diz, tome cuidado, porque ele se tornou um homem poderoso, e foi só quando ele se tornou um homem poderoso que ele permitiu o orgulho tomar conta do seu coração. Então, quando eu olho para isso aqui, então quando eu começo a dizer: olha, uma coisa era este salão antes da minha chegada, outra coisa é este salão depois da minha chegada. Olha, uma coisa é quando eu cheguei naquele trabalho, outra coisa completamente agora. Olha, eu fiz. Então, eu fiz pela minha inteligência, eu fiz pela minha capacidade, eu fiz pela minha força, eu fiz porque eu posso fazer. Então, quando eu entro por este caminho, querido, cuidado, é um caminho perigoso. O orgulho está tomando conta de mim. Então, preciso me lembrar mais uma vez das palavras do sábio Salomão, que o orgulho, ele precede a queda. O orgulho vem antes da destruição, e que o espírito altivo vem antes da queda. Eu não posso me esquecer das palavras. Eu não posso me esquecer daquilo que a Bíblia me ensina. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo, o nosso grande modelo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a viver. Ele nos ensina. Ele mostrou na prática. Aquilo que Paulo falou para Tito, ele mostrou na prática. Se você parar para lembrar do que o apóstolo Paulo também escreveu lá em Filipenses, no capítulo de número 2, você vai lembrar que ele, a respeito de Jesus, ele disse que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo. Antes, ele se humilhou. Antes, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele tomou forma de servo. E estando aí, que é muito interessante, estando na forma de servo, ele se humilhou. E obedeceu até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele não se humilhou sendo Deus. Jesus, ele só se humilhou, e aí entenda-se, se humilhou como tendo uma conduta humilde, quando ele se tornou semelhante a nós. Quando ele se tornou 100% humano. Então, Jesus, ele teve uma vida conduzida em humildade. E quando eu estou falando sobre humildade, eu estou falando sobre uma virtude. Porque ser humilde, humildade, significa virtude. E uma virtude que é caracterizada por uma consciência de sensibilidade, uma consciência de simplicidade, uma consciência de modéstia. Então, ser humilde é exatamente isto, é viver
consciente de uma simplicidade. É viver consciente de uma vida que está completamente entregue. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensina o caminho. Não permita que o orgulho tome conta do teu coração. Eu gosto de me colocar sempre na pregação. Não permitamos que o orgulho tome conta do nosso coração, mas que prossigamos em seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, que estando numa condição humana, decidiu, não foi uma opção, me perdoe, ele decidiu conduzir a sua vida de forma humilde. Então esta é uma chave para que nós possamos viver uma vida segundo a vontade do nosso Deus. Pedro, o apóstolo, também escreveu a respeito disso. Lá no capítulo 5, você vai se lembrar da sua primeira carta. Ele fala que nós precisamos nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor. Por quê? Porque aqueles que decidem andar de forma humilde, estes receberão exaltação de Deus. Então não eu ser humilhado, mas eu me humilhar, ok? Aí eu tomar essa decisão de caminhar humildemente, de forma humilde, então eu serei exaltado pelo nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver integralmente, ou seja, inteiros na presença do nosso Deus. Que o orgulho não tome conta do nosso ser. Lembre-se, tudo é dele, por ele e para ele. Glórias, porém, a ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos sobre a tua vida. E até uma próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus. E não esquece, compartilha este vídeo, porque se você chegou até aqui, é porque realmente você tem sido impactado por esta verdade. Então, compartilha ele no maior número de pessoas que você puder, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém.